A paz de Deus, irmãos, tudo bom? Nesse vídeo eu gostaria de explicar uma técnica conhecida como reharmonização. Vocês vão ver que esse é um procedimento até simples, né? Mas para aprender reharmonização, a primeira coisa que a gente precisa conhecer são as escalas, né? Então eu preciso ter decorado todas as escalas, e as escalas possuem arpejo e acorde. Para a utilização dessa técnica, nós vamos focar nos acordes, né? Só que para que eu não tenha que explicar nota por nota do acorde, então os acordes eles possuem uma regra onde eu tenho letras que significam um acorde. Por exemplo, C, Dó maior, D, Ré maior, E, Mi maior, F, Fá maior, G, Sol maior, A, Lá maior, Si, Si maior, e também tem as menores. Então, por exemplo, se eu tenho um acorde maior, contando duas notas abaixo, eu tenho o menor. Então, por isso que eu tenho os acordes maiores e a relativa. Por exemplo, de Dó é o Lá menor. E assim por diante. São duas abaixo sempre. De Fá é o Ré menor. Aí a terceira técnica que a gente precisa conhecer são o nome dos graus da escala. Por exemplo, o primeiro grau é a tônica, depois vem supertônica, mediante, subdominante, dominante, superdominante e sensível. Esses são os graus. O quarto, vamos supor, eu já conheço os acordes, já conheço os graus da escala, e aí eu preciso conhecer o campo harmônico de cada escala. Por exemplo, numa música em Dó maior, eu vou ter esses acordes dentro do campo harmônico de Dó maior. Para o nosso exemplo, eu vou utilizar o hino 453. Ele é em Fá maior, então a gente vai utilizar esses acordes no hino 453. Então, a quinta técnica que eu preciso conhecer são as funções harmônicas. Eu tenho o campo harmônico e agora eu tenho a função harmônica. Então, por exemplo, dentro do campo harmônico de Fá maior, então eu tenho acordes que têm função de tônica, que é o Fá, o Lá menor e o Ré menor. Eu tenho função subdominante e função dominante. Embora eu tenha 7 graus, mas na verdade eu tenho só 3 funções. Uma observação, nós vamos utilizar, ao invés do Mi diminuto, né, a gente vai utilizar o Dó maior com sétima, porque é praticamente o mesmo som adicionando a nota Dó. Olha lá, Mi diminuto e Dó maior com sétima. Perfeito. E aí, nós chegamos a essa tabelinha, né, onde eu tenho o 453 e eu tenho colorido as funções harmônicas dentro do 453. Então, por exemplo, aqui no começo do hino eu tenho a função tônica. Depois eu tenho a função dominante. E em amarelo eu tenho a função subdominante. Eu vou tocar esse trecho do jeito que ele seria naturalmente. E agora, para mim reharmonizar, eu só preciso dessa tabelinha aqui abaixo. Então, dentro da função tônica, eu posso utilizar Fá, Ré menor e Lá menor, em qualquer ordem, né? Mesmo que eu embaralhe esses acordes, eles não vão sair da função tônica. Por exemplo, ou então, por exemplo, poderia começar com Ré menor. Uma pequena observação, nessa nota do Fá, embora eu possa utilizar qualquer um desses acordes, eu evitaria o Lá menor, porque a nota Fá vai se conflitar com o Mi do Lá menor, porque o Lá menor é Lá, Dó e Mi.
ele formaria esse som, por exemplo. Tá vendo? Nesse momento ocorreria um conflito. Então, embora ele funcione, mas eu poderia optar por não criar esse conflito, né? E aí, agora, por exemplo, aqui na segunda parte, na função dominante, eu posso utilizar Dó ou Dó com sétima. Mas a regra do dominante também permite fazer isso daqui. Utilize um acorde de subdominante mais dominante. Então é uma situação em que eu tenho espaço para dois acordes, então eu vou utilizar um acorde de subdominante, que são esses, Si bemol e Sol menor, um ou outro, né? E um acorde de dominante. Vou começar pelo Si, vou escolher o Si bemol e o Dó. Ou Sol menor. E assim por diante. E aí, o final também, eu não preciso cair em Fá, né? Posso cair em Ré menor, né? Porque eu vou manter a mesma função. Então, agora que eu estou em Fá, observe que antes de eu cair em Fá, eu utilizei, por exemplo, um Dó com sétima. Só que o Dó com sétima, ele é a nota que ajuda eu voltar para a tônica. Então ele tem essa nota de retorno. Para mim voltar para a tônica, se eu utilizar Dó com sétima, eu volto para a tônica. O mesmo ocorre para, eu estou chamando de retorno, mas também pode ser conhecido como acorde de passagem ou o acorde de preparação, né? Então pode ser retorno ou preparação. Então, por exemplo, se eu quero ir para a subdominante, eu posso utilizar um acorde de Fá com sétima, né? Então eu tenho Fá aqui no final e antes de entrar na subdominante, posso utilizar o Fá com sétima, por exemplo. Né? Então esse acorde, ele diz qual acorde que eu vou utilizar antes de entrar no Si bemol. O mesmo ocorre em Dó, eu posso utilizar um Sol com sétima para entrar em Dó maior. Então, antes de eu explicar esse, por exemplo, eu estou aqui em Si bemol, eu posso utilizar Si bemol ou Sol menor. Ou o inverso, Sol menor primeiro. Mas como aqui é o coro, eu posso também querer deixar mais expressivo. Eu posso deixar, porque os acordes maiores, eles dão mais energia e os acordes menores, eles tiram energia. Então, se eu estou em Si e quero dar mais energia ainda, e eu utilizar Sol menor, o que vai acontecer? Ele vai tirar essa energia. Então eu posso pensar o seguinte, eu posso utilizar o acorde de preparação para o Fá. Qual é o acorde de preparação para o Fá? É o Dó com sétima. Então, ficaria assim. Eu não preciso cair diretamente em Fá, posso cair em Lá menor ou em Ré, porque mantenho a mesma função. Ou aqui eu fiz em Lá menor, agora em Ré. Ou seja, nesse trecho, eu não sou obrigado a utilizar Fá, eu posso utilizar qualquer um dessas três opções. Tá? O mesmo vai ocorrer aqui embaixo. Eu tenho um Si bemol e o próximo acorde é Dó. Eu posso utilizar, manter o Si bemol, posso utilizar Sol menor, ou se eu quero utilizar só acordes maiores, então eu utilizo o Si bemol, e aí um acorde de preparação para Dó. Aí eu olho nessa tabelinha aqui, ó, preparação para retorno ou preparação para Dó, é o Sol com sétima. Então, vou dar um exemplo só com Si bemol primeiro. Agora com Sol menor.
posso agora utilizando o Sol com sétima, que é o acorde de preparação para Dó. E aí no final utilizei um Dó com sétima para entrar de volta aqui na tônica. E aí eu posso mudar, sempre utilizando essa tabela, fazer as alterações e mudar os acordes, e eles vão funcionar conforme sua função tônica, subdominante ou dominante. Utilizando essas regrinhas que eu montei, essa tabelinha, eu vou deixar um exemplo para que os irmãos possam ver como é que fica o hino inteiro utilizando essas regras. Eu vou colocar escrito também qual é a função que em cada nota, por exemplo, função tônica, subdominante, dominante e os acordes. Se gostaram desse vídeo, deixa o like e até o próximo vídeo.